Pessoal, nossa segunda pregação da nossa série sobre o Salmo 73. O nome da série é Quando os Maus Reinam. E o nome da pregação é Você é Invejoso. Vamos lá, Salmo 73. Lembrando aqui o contexto. Vamos ler os primeiros versículos aqui? Salmo 73. Ou melhor, deixa eu começar assim. E se eu lhe disser que muitas vezes em que você se encontra amargurado, isso tem a ver com inveja. E se eu lhe disser que muitas vezes você está desanimado, e isso tem a ver com inveja. E se eu lhe disser que muitas vezes você está sendo pedra de tropeço na vida de outras pessoas, por conta de inveja. E se eu lhe disser que muitas vezes você se torna estúpido, irracional, não consegue enxergar um palmo diante de seu nariz, não tem percepção das coisas mais óbvias, por conta de inveja. O salmista se encontrava assim. A inveja, como a Escritura declara, explica inúmeras coisas. Explica, por exemplo, a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque em Mateus 27:18, o texto bíblico diz que os fariseus haviam entregado Jesus Cristo por conta de inveja. O primeiro homicídio foi por conta de inveja. Caim invejou Abel. Eclesiastes 4:4 declara que o homem, ele levanta de manhã e ele vai para o seu trabalho, ele se dedica, motivado por inveja. Não pelo desejo lícito de comprar uma casa para que sua família fique bem abrigada. Não pelo desejo lícito de possuir um carro para que então eles possam viajar, se locomover. Não. Eclesiastes diz: o que move o coração humano é a cobiça, é a inveja, é o desejo de ser melhor do que o outro. É o pensamento mesquinho, o sentimento mesquinho de olhar lá para alguém e pensar: por que aquele cara tem um Porsche? Eu nem entendo de Porsche. Mas eu estou notando que nessa sociedade, quem tem um Porsche é o cara. Então eu preciso de um carro daquele. É o que Eclesiastes declara. É, como eu já disse para vocês, o que Ed Bernas, sobrinho de Freud, notou que as pessoas não compram as coisas pelo seu valor intrínseco. Ele acreditava que ele tinha outras ideias sobre a causa. Mas a ideia bíblica da causa dos homens comprarem as coisas é inveja. É inveja. O que mostra que não são as coisas que são ruins em si mesmas. Pelo contrário, a Escritura sempre descreve a matéria como algo bom. O que é ruim é o coração, porque é dele que procedem inveja, amargura e por aí vai. A inveja, diz Tiago 3,16, é a raiz de muitos males. Pois onde há inveja e sentimento ambicioso, aí há confusão e todo tipo de práticas nocivas. Há brigas, há confusão, todo tipo de coisa ruim, seja na nossa casa, seja na nossa comunidade. Inveja, inveja. Vamos então começar assim. Em primeiro lugar, o salmista, por conta da inveja, duvida da bondade de Deus. Veja, verso 1. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração limpo. Para quem Deus é bom? Não para aqueles que estão com o coração sujos pela inveja. Para esses Deus nunca é bom o bastante. Para esses, Deus parece injusto. Para esses, Deus parece que se esqueceu. Mas para aqueles que têm o coração limpo da inveja, esses veem a bondade de Deus o tempo todo, até quando estão passando por momentos difíceis. Até quando tudo está dando certo para os homens maus e tudo está dando errado para os homens bons. Deus é sempre bom para aqueles que têm um coração grato e cheio de fé em Deus. Porque com certeza, um dos antônimos de inveja é incredulidade? Com certeza. Incredulidade. Incredulidade. Ele afirma então no verso 1 que Deus é bom para com Israel. Ele afirma justamente aquilo que era a sua dúvida. Verso 2:
Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram, faltou pouco para que eu escorregasse, pois eu tinha inveja dos arrogantes. Como Deus pode ser bom para com Israel, se nós sofremos enquanto os ímpios prosperam, como o salmista vai descrevendo aqui ao longo do Salmo? Eu li para vocês semana passada. Tudo que eles fazem dá certo. Eles têm dinheiro, eles têm saúde. Seus desejos são satisfeitos. Eles nunca são punidos. Esse era o olhar do salmista. E como a gente leu semana passada, o salmista só se curou disso quando ele entrou no templo e viu, diz o texto, viu e compreendeu o fim dos ímpios. Mas no meio disso, Deus usa a prosperidade do ímpio para, em primeiro lugar, disciplinar Israel. Ele viu o fim. Mas no meio, Deus, em primeiro lugar, usa a prosperidade do ímpio para disciplinar o seu povo. Abacuque estava angustiado. A maldade reinava no meio do seu povo. E ele clamava a Deus, dizendo: Senhor, faz alguma coisa. Faz alguma coisa. E Deus disse: farei. Trarei a Babilônia para punir Israel. A Babilônia, aquele reino poderoso. Aquele reino cheio de dinheiro, de prosperidade. Abacuque então fica angustiado. Ele fala: Senhor, o pior vai julgar o teu povo. Deus muitas vezes faz isso. Usa a prosperidade dos ímpios para nos disciplinar. Para nos trazer de volta para perto de Deus. Ele pode muitas vezes permitir governantes malignos para que a gente se lembre daquilo que verdadeiramente importa. Porque muitas vezes nós podemos colocar o nosso coração no dinheiro. O dinheiro é uma bênção, mas nós não podemos colocar o nosso coração nele, como que dizendo: sem ele eu não sei o que eu faço. Se esse governo arrancar os meus bens por meio de impostos ou paredão, e colocar no paredão, eu não sei o que vai ser de mim. Então, muitas vezes, Deus permite a maldade de outros homens subjugar a nossa maldade. Em segundo, Deus permite, no meio do caminho, a prosperidade dos ímpios para testar o seu povo. Como ele fez em Deuteronômio 8:2. Lembra-te pelo caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, te deixou passar fome. Por que ele fez isso? Para te provar, para te humilhar. A igreja primitiva, ela não estava em pecado. E ela mesmo assim foi massacrada. Massacrada. Eles eram homens piedosos, homens que amavam a Deus, e mesmo assim foram perseguidos sistematicamente. E por conta disso, há 2000 anos nós estamos aqui testificando que o evangelho é verdadeiro. E para nós o argumento é irrefutável, porque as nossas testemunhas perderam tudo seguindo Jesus Cristo. Deus usou a maldade e a prosperidade daqueles homens para glorificar o seu nome por meio de um povo que, em meio ao sofrimento mais profundo, ainda assim, não abandonou o Senhor, como aconteceu com Jó, que diante de todas as perdas, mesmo assim, ele se manteve de pé. Ele manteve a sua fé em Deus, entendendo que a raiz de todas as suas bênçãos era o Criador. Que aqueles frutos que caíam em seu lar tinham uma árvore, que é Deus. E Ele é a razão da existência. Agora, quando nós nos achamos bons, nós duvidamos da bondade de Deus. Quando você acha que você merece mais, você então acha que Deus é injusto. Lembra da parábola dos trabalhadores? Que Deus vai retribuindo de maneira justa a cada um dos homens, e alguns que acharam que Deus estava pagando menos a eles. Eles reclamam. E aí o Senhor retruca assim: amigo, não te faço injustiça. Não lhe paguei o que eu combinei? Agora, são os seus olhos maus porque eu sou bom? É assim que Jesus explica. Ele não dá explicação do porquê ele quis dar mais aos outros. Lembra da parábola? Todo mundo, ele pega a gente lá trabalhando desde manhãzinha. Ó, você vai trabalhar comigo, 6 horas da manhã.
vai trabalhar o dia todo, vai ganhar R$ 100. Ele vai contratando pessoas no meio do caminho, uma pessoa trabalha apenas 1 hora. E aí ele paga os mesmos R$ 100 para esse cara que trabalhou apenas 1 hora. Os mesmos R$ 100 que ele pagou para o homem que trabalhou o dia todo. E o homem, então, que trabalhou o dia todo, falou: Senhor, o senhor está sendo injusto. Ele diz: não, amigo, eu lhe dei o que eu combinei. Justiça. Agora eu quero dar mais a ele. Eu faço o que eu quiser do que é meu. Essa é a resposta. Não há outra. Pura graça de Deus. Não tinha nada a ver com o mérito do rapaz. Não, ele trabalhou 1 hora apenas. Tinha a ver com a soberania de Deus. Tinha a ver com a graça de Deus. Mas quando você acha que você é bom, que você merecia mais, quando você inveja os outros, você vai começar a entrar naquele terreno que o salmista entrou, em que os seus pés começam a sambar, começam a patinar. Quando você tem inveja, você é tentado a duvidar de Deus. A inveja é um pecado contra o próximo, mas antes de tudo, é um pecado contra Deus. Diretamente. Por quê? Paulo diz assim: quem é que te faz sobressair? Que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te vanglorias como se não o tiveras recebido? Ou seja, somos o que somos pela graça de Deus. Aqueles homens que estão em posição de maior destaque, ali estão porque Deus quis. Não tirando, obviamente, o mérito humano, mas ali estão porque Deus quis. Então, quando você diz: por que eu não estou lá? O que você está dizendo é: Deus, por que o Senhor foi injusto comigo? Quem é que faz o cego? Quem é que faz aquele que vê? Não sou eu, diz o Senhor? O rico e o pobre se encontram, diz Provérbios. A ambos fez o Senhor. Portanto, quando você olha alguém lá e diz: por que ele tem ou não? Antes de pecar contra esta pessoa, você está pecando contra Deus, que deu a ela aquilo pelo qual você agora está invejando. A inveja te leva a duvidar de Deus. Segundo, a inveja te leva a ter um coração amargo. Pessoas amargas na vida. Tudo que os outros fazem é diminuído. Você já viu gente assim? O fulano está ali. E aí, a gente começa a falar de futebol. E ele então diz assim: não, mas eu era um craque, mas eu não tive sorte. E eu não estou negando isso, não. Isso existe a rodo. A rodo. Mas é uma coisa que a gente nunca deveria pensar sobre nós mesmos. Nós não deveríamos pensar assim, porque deveríamos considerar os outros superiores a nós mesmos, diz Paulo. Mas ele está lá. Ele é um cara, sabe, que nunca aconteceu as coisas que ele imaginava quando ele era criança, porque ele é um azarado. É só isso. É só isso. Não. Todos os outros são infelizes, são inferiores a ele. As pessoas são todas invejosas em relação a ele. Ele não é essa luz que todo mundo. Ele não é a luz que ele, para o mundo, que ele é para ele lá no quarto. Porque lá no quarto ele acha que ele é uma bomba, uma explosão de lucidez, potencial, e por aí vai. Pessoas assim, geralmente são preguiçosas. São preguiçosas porque elas acham: eu sou bom bastante, eu sou demais, eu só não tive as oportunidades corretas. E é verdade, muita gente não teve as oportunidades. Mas trabalhemos, façamos o que está ao nosso alcance e vamos engrandecer aqueles que foram mais longe do que nós, seja por mérito e também por uma pitadinha de sorte, que para nós é graça de Deus. Mas o amargurado não. O amargurado, ele é uma pessoa, o invejoso, ele é uma pessoa amargurada, excessivamente crítica. Excessivamente crítica. Não consegue fazer um elogio. Não consegue fazer um elogio sem usar um mas. É uma bênção, mas. Mas. Eu gosto sempre de lembrar de Saul. Saul era um rei em Israel, o homem mais poderoso em Israel, mas Davi começou a despontar.
principalmente quando ele mata Golias. Tudo indica, Saul era um homem alto, Golias era alto. Saul era o rei, talvez o mais indicado fosse o próprio rei a lutar. Ele não fez. Davi foi lá, um menininho, talvez 18 anos, alguma coisa nesse sentido. Uma coragem absurda, com uma pedra e muita fé, ele arremete aquela pedra, acerta a cabeça de Golias, ele pega a espada de Golias, ele corta a cabeça de Golias. E aquele menino era de uma coragem absurda. E a coragem dele brotava justamente da fé. E ele começa a liderar campanhas militares. E ele começa a se dar bem, a ponto de o povo começar a cantar músicas. Assim, Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Quase que deu um ritmo aqui, uma rima, hein? Saul matou 1000, mas Davi é que é o cara. Diz o texto bíblico exatamente assim, ó. Daquele dia em diante, da musiquinha lá, que atribuíram mais coisas a Davi. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte da inveja, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul. Num dia ele está invejoso, ele está cheio de inveja. No outro, ele está endemoniado. Se a gratidão atrai Deus, a inveja com certeza atrai demônios. Nos leva a ter um coração amargurado. Amargurado. Eu não tenho bastante, eu não sou bastante, o fulano ali da igreja tem, meu parente lá não sei o que lá. E aquele mandamento, alegre-se com os que se alegram, se torna impossível. Impossível. Terceiro, afeta o nosso discernimento. A inveja afeta o nosso discernimento. Como ele diz no verso 22, eu estava embrutecido, verso 22. E ignorante, era como um animal perante ti. É impressionante como que os salmistas, eles não economizam na descrição sobre eles mesmos. Sou como um animal, bruto, irracional, irracional. Eu não estava enxergando as coisas corretamente. Eu não estava enxergando as coisas corretamente. Ele achou que os ímpios estavam em posição melhor que a dele. Ele viu apenas as coisas boas na vida dos ímpios e esqueceu do principal. O contrário também acontece. Muitas vezes, por conta da inveja, você só vê coisas ruins na vida dos outros e esquece o principal. É possível que diante de uma pregação perfeita, é possível que alguém critique e encontre erros naquilo que é perfeito? Os fariseus pensaram que conseguiram essa façanha. Porque o texto bíblico diz que Deus encarnou, Deus pregou, o tom foi certo, a figura de linguagem usada foi perfeita, o tempo foi correto, tudo foi certo, tudo. Eles acharam defeito, onde não existia. O criticavam sistematicamente. Sistematicamente. Saíam com sua planilha, dizendo, hoje não é dia de curar. Onde já se viu isso? Que absurdo. Ah, ele comeu milho. Onde já se viu isso no sábado? Está errado aqui. Afeta o nosso discernimento. É uma coisa louca, né? Acho que foi o cara lá o cara que matou o John Lennon, que era fã, né? Foi isso, né? O cara gostava. Isso acontece. Isso acontece. Ele gosta, porque ele olha e admira algumas coisas, mas ao mesmo tempo ele tem raiva, porque ele fala, nossa, canta bem, hein? Nossa, canta bem aquele infeliz, hein? Ou desgraça. Ele gosta e odeia, que coisa terrível. A inveja, e ela afeta o nosso discernimento, faz com que a gente se torne uma ilha. Ninguém é bom o bastante, ninguém pode nos ajudar. Ninguém. O invejoso, ele não pode se dobrar e dizer, me ensina. Porque o invejoso é arrogante. A inveja nos torna tolos. Mesmo que a verdade bata em nós como um caminhão, a inveja não nos deixa ver. Não nos deixa ver.
Não nos deixa aprender com o pastor fulano, com o irmãozinho ciclano. Não nos deixa, não nos deixa. Porque o aprendizado é sempre uma atitude de humilhação. O aprendizado é sempre a atitude de pegar algo que você não tem de outra pessoa. É reconhecer, ele tem algo, eu preciso. Eu não tenho. E é daí que pode surgir a inveja. É por isso que todo aprendizado tem que ser humilde. Mas o invejoso, ele olha e fala, mas não sei também. A inveja afeta o nosso discernimento e nos impede de enxergar as coisas mais óbvias. A gente estava falando sobre isso esses dias. Às vezes você fala para uma pessoa, fulano, olha, não faz isso, está errado. O cara quer te matar. Quer te matar. O Cristiano Ronaldo, ele é arrogante. Eu aqui. Ontem me mandaram um vídeo dele, perguntaram para 3 jogadores, não conheço os outros 2, mas o Cristiano Ronaldo no meio. Quem é o melhor jogador? Aí um falou, Maradona. Aí o Cristiano Ronaldo, eu. De todos os tempos, eu. E aí, enfim. Mas o cara é bom, né? A gente até consegue entender, né? Que nem o Romário, né? O cara fala, eu sou o cara, isso aqui lá. É um nojo. Aí o cara vai lá e faz 3 gols, você até aguenta. Mas e o fulano? Que às vezes somos nós. Que pode ser num aspecto da nossa vida que a gente não fez nada, a gente não sabe nada daquilo, mas a gente não tem a humildade para falar, é mesmo, você acha que eu estou errado? Não. Não. É tipo assim, eu chego e falo, imagine que eu estivesse correto, olha, ô Neymar, você dribla demais, mas tem hora que você poderia ser um pouco mais objetivo. Tal. Imagine que eu estivesse certo. Eu até entenderia que ele não me ouvisse, né? Ele ia dizer assim, jogou na onde? Até entenderia. Mas pense o inverso. Pense o inverso. O Neymar vem e fala para mim, ô Rodrigo, não é assim não, pô. O que eu fiz, gente? O que eu joguei, meu Deus do céu? É ou não é? Mas o invejoso, ele está impossibilitado de aprender. Porque aprender é reconhecer que falta algo. Que alguém tem algo que você não tem. E quando alguém tem algo que você não tem, aí sempre tem a tentação da inveja. E aí você pode dizer, aquele cara não presta, ele não pode me ensinar. 4, a inveja te leva a ser pedra de tropeço. Verso 15, se eu tivesse dito, falarei com eles, eu teria traído a geração de teus filhos. Ele disse que estava pensando tudo aquilo ali, lá na sua casa, com todos aqueles pensamentos de inveja, ou melhor, ele na hora nem notava que era isso, mas com todos aqueles pensamentos, duvidando de Deus, será? Será? Mas ele disse que ele não abriu a boca. Ele tinha dúvida sobre o agir de Deus, mas de uma coisa ele tinha certeza, que ele não podia abrir a boca e ser pedra de tropeço na vida de outras pessoas. Os fariseus, eles eram pedra de tropeço. Jesus disse que eles não entravam no reino e não deixavam ninguém entrar. Por conta da inveja deles, eles lutavam contra a obra de Deus. Eles lutavam. Às vezes, a gente está pensando que a gente é João Batista, criticando o mal. Mas às vezes a gente é o fariseu, que com inveja está lutando contra a obra de Deus. É algo fundamental. Isso serve para pastor e para qualquer cristão. Fazer aquela oração, examina, olha o meu coração, Senhor. Examina o que há dentro de mim, como Davi orou. Vê se há em mim algum caminho mau. Fundamental. Antes de fazer qualquer crítica, e muitas são pertinentes, são necessárias. Mas avaliar se estamos fazendo pelo desejo de humilhar um outro. A igreja fulano de tal, porque a gente no final inveja aquele povo, sabe? A gente inveja aqueles caras lá. Eles fazem um monte de besteira. Mas no final é uma igreja grande, é rica. Aí no final mesmo, o que a gente está falando aqui não é por conta da verdade, é da raiva que a gente tem, que aquele povo é grande, é rico, e a gente não é. Que é isso? Cuidado, para você não pensar que está sendo João Batista e às vezes você está sendo um fariseu.
Qual é o caminho? Da cura. Primeiro, reconhecimento. Eu invejei. Eu invejei. Frase de um homem maduro. Frase de gente lúcida. No hospício você nunca vai ouvir isso. Jamais. Jamais. É frase de quem está andando com Deus. É frase de pessoas que estão caminhando com o Senhor. Provérbios 27:4 declara: cruel é o furor, e impetuoso a ira. Mas quem pode resistir à inveja? Olha, a ira é difícil controlar. O furor, difícil. Mas e a inveja? Nós precisamos de um milagre. Nós precisamos de um milagre. Segundo, suficiência de Cristo. Que é o que ele declara aqui, ó. Verso 23. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras com a mão direita. Tu me guias com teu conselho e depois me recebes com honra. Quem mais tenho eu no céu senão a ti? E na terra não desejo outra coisa além de ti. Eu estou chateado porque eles possuem coisas, mas eu tenho Deus. O Senhor me é suficiente. Lembra que eu já contei aqui para vocês? Me mandaram uma vez uma foto de um menino bebendo água da lama. E embaixo a descrição. Quais são mesmo os seus problemas? A ideia aqui é aquela velha maneira mundana de lidar com as pessoas que possuem mais coisas do que nós. Você está infeliz aí porque você está vivendo um momento difícil? Fique feliz. Porque tem um menino que está quase morrendo lá na África. É basicamente isso. Rapaz, eu estava triste. Mas depois que eu vi essa foto, fiquei sabendo que esse menino morreu. Nossa, aí eu fiquei numa alegria. É isso. Essa é a solução humana para lidar com as diferenças de posses, habilidades e oportunidades que a gente vê na vida. Não é assim que o salmista faz. Veja o verso 26. Meu corpo e meu coração desfalecem, mas eu lembro que tem alguém pior que eu. Meu corpo e meus pés doem, mas eu lembro que tem alguém que não tem pé. É assim? Não, ele não faz isso. Porque aquela história, se você estiver chateado porque você não tem sapato, lembre-se que tem alguém que não tem pé. E aí, está lá uma pessoa que teve a perna amputada, ouvindo a pregação, ele fala, qual que é o consolo para mim, gente? Não tem, né? Meu corpo e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza da minha vida. Mas, essa conjunção adversativa que ele usa aqui muda tudo, hein? Mas, Deus. Esse é o consolo dele. Meu corpo está doente, mas eu lembro que tem alguém pior. Não. Ele diz, eu estou passando um momento difícil, mas Deus está comigo. O consolo dele não é a desgraça alheia, é a suficiência de Cristo, é a bondade de Deus. Ele compara a situação dele com a graça de Deus, não com o vizinho. E eu vou encerrar com a minha oração. É uma oração que eu fiz há muito tempo. Senhor, dá-me coragem para combater os homens maus e livrai-me de invejar os bons. Se eu não puder ter a inteligência, as oportunidades e o grau de influência desses heróis, que pelo menos eu tenha a virtude de não tentar diminuí-los para que eu pareça maior. Senhor, dá-me nem mais ou menos que meu irmão, mas o que eu preciso para fazer a tua vontade. Que eu não fique tentando achar falha, nem torcendo pela queda dos grandes. Que meus olhos não se tornem negativos em relação a alguém, simplesmente porque ele cometeu o pecado de ser melhor do que eu. Que o meu consolo em relação ao que me falta não seja a desgraça alheia, mas a tua graça. Uma boa oração. Vamos orar?